Olha, tem um laboratório aqui em São Paulo que está sendo investigado, né? Porque é uma suspeita dele estar fraudando alguns laudos, né? Alguns laudos para que pacientes possam fazer novos exames. É a reportagem, a denúncia que chega porque o Ministério Público está em cima. Um laudo médico e a suspeita de uma fraude. De um lado, a denúncia. Do outro, a empresa, que nega qualquer acusação. Mas no meio de tudo isso e como principal vítima está o paciente. O Ministério Público do Estado de São Paulo investiga a denúncia de que a Positrontec Diagnóstico estaria fraudando laudos médicos. A empresa não teria o aparelho necessário para a realização de alguns exames pedidos pelos médicos. Segundo a denúncia, a descoberta da suposta fraude aconteceu depois que um médico que prestava serviços para a empresa recebeu um e-mail com um laudo que havia emitido de um paciente no dia anterior. Em depoimento à polícia, ele contou que na mesma hora percebeu que algo estava errado. Além da escrita, constatou que o exame de um aparelho específico que ele havia solicitado tinha sido apagado. Segundo a denúncia, a empresa não teria este aparelho. Por este motivo, teria adulterado o laudo sem permissão. Ela é uma empresa que ela não tem capital social para ter os equipamentos de ponta. Então essas empresas elas acabam mascarando esse laudo, colocando esse paciente num equipamento em desuso, aonde o médico não consegue fechar o diagnóstico médico. O mais grave é que as empresas, para aumentar a sua renda, ela acaba dobrando, triplicando esses laudos para poder faturar mais. Essas irregularidades poderiam causar diagnósticos errados de doenças graves em pacientes. Nós poderíamos falar aqui de um câncer de mama, né, onde, por exemplo, muitos pacientes poderiam até ser salvos as suas vidas se fosse diagnosticado essa patologia com antecedência, aí o médico poderia entrar com procedimento cirúrgico ou um outro tratamento paliativo para que essa doença ela fosse combatida. Nós tivemos acesso ao laudo original e o que teria sido fraudado. Repare que a referência ao aparelho para o exame foi apagada do laudo suspeito. Conversamos com o dono da empresa denunciada. Denis afirma que o laudo emitido pelo médico não foi fraudado. Ele explica que, na época, a empresa não trabalhava com aquele equipamento. Nós estávamos atrasados, o pagamento. E ele vinha estressando muito comigo. Então ele fez de uma forma para prejudicar. Citar equipamentos no laudo, equipamentos pelas quais a empresa não tinha, foi uma forma de alfinetar a empresa e depois pedir demissão. Ainda segundo o dono da Positrontec, o laudo enviado por e-mail para o médico jamais chegou às mãos do paciente. Seria apenas uma sugestão de mudança. Mas lembrando que esse laudo jamais chegou às mãos de médico, de hospital, de técnico ou do paciente. Foi uma situação que aconteceu interna entre eu, que sou o diretor da clínica, no caso, o Dr. Carlos Henrique, que era o meu médico coordenador, e também o Dr. Tiago, que foi o médico que realizou. Então, o Dr. Carlos realizou uma sugestão, porque ele não concordou com a forma que o Dr. Tiago realizou o exame. Além da denúncia no Ministério Público, o caso também é investigado pela Polícia Civil. No boletim de ocorrência, o médico afirma que logo após desconfiar da possível alteração nos laudos, ele pediu demissão. A Positrontec presta serviços para 4 hospitais, 2 na capital e outros 2 em Osasco. O proprietário nega todas as acusações. Jamais nosso laudo foi mexido. Inclusive, nós temos uma empresa terceirizada que cuida dessa parte de laudo, de médico, de senhas e todo esse cuidado com o paciente, todo esse cuidado em preservar o diagnóstico do paciente.